Não, então. Porque você foi atleta por um tempo, né? Eu sei ali que você foi atleta por um tempo, mas o estudo aí... Na verdade, eu me considero atleta por nascimento, assim, porque eu comecei a jogar bola de forma séria, vamos dizer assim, a treinar todos os dias, a levar a sério e querer como carreira desde os 11 anos de idade. Então, Caramba! desde os 11 anos de idade que eu treinava todos os dias até os meus 32. Eu parei relativamente cedo, né, com 32, mas se for levar em conta que eu comecei com 11, né, a levar a sério, a todo dia ter aquela rotina, não é pouco, né? Profissionalmente eu joguei pouco, que foram 11 anos, que foi no ano 2000 eu me profissionalizei como atleta profissional e aí fui até os 32. Mas é isso, aí eu desde os meus 11 anos de idade, como eu falei, que eu vivo o futebol, né? Então, É mesmo? é uma coisa. E tu começou onde? Com 11 anos você fazia escolinha onde? Eu fui fazer escolinha. Que é escolinha, né? Isso, escolinha. Minha primeira escolinha foi no Clube da Light, que até hoje ainda existe aqui no Grajaú, no Rio de Janeiro. É mesmo? Grajaú, sim. E logo depois eu já fui para a escolinha do América, onde é o shopping Boulevard hoje, que era o Iguatemi, né? Chamava de Iguatemi, mas agora é o shopping Boulevard Rio. Sim, onde é também. Foi vendido, né? Foi vendido, aí construíram um shopping, mas foi ali aqui no Andaraí, né? Onde tinha sim. Ali do América. Foi o meu primeiro clube mesmo, foi o América, né? Aí logo depois tive a oportunidade de ir para o Madureira, que é onde eu estou trabalhando hoje. E aí o Madureira foi realmente o primeiro clube federado, foi onde começou mesmo a minha carreira mesmo, né? Assim, de treinamento de forma mais séria, já era um clube, não era escolinha, né? Sim. Então, as responsabilidades aumentam, você já começa a ter outro tipo de contato, né, com esse mundo do futebol. Poxa, é verdade. Então, aí 11 anos de idade, você ingressou na escolinha, tu chegou na América com quantos anos? O América e Madureira. Aí tu chegou eu vou perguntar agora do América e depois do Madureira com quantos anos? No América foi com 11 para 12, e com 13... 12 para 13, já foi em 93, eu estava com 12 para fazer 13, foi quando eu fui para Madureira. Por Madureira. Aí ficou lá durante algum tempo? Fiquei um ano só. O que aconteceu? Antes de ir para o Madureira, eu fui fazer teste no Vasco, fiz teste no Fluminense, fiz teste no Vasco e no Fluminense, nos dois. E eu não passei nenhum dos dois. E aí surgiu essa oportunidade. Nessa época, eu estava fazendo teste ainda no Vasco, e eu estava fazendo teste no futsal do Vasco. E aí, futsal? Isso, no futsal, ao mesmo tempo no campo. Eu fazia o teste de manhã no campo, e à noite eu ia para o futsal, fazer teste no futsal. Sendo que tinha um coordenador do Madureira assistindo o treino, e viu que eu era atleta novo ali, perguntou se eu queria jogar campo no Madureira. Gostou de mim, eu falei, quero. Até agora não fui aprovado aqui no Vasco, vou sim. É bem diferente, né, cara? Assim, no termo de espaço, de drible e tudo, né, cara? O futsal, eu joguei pouco tempo. Vou explicar mais pra frente o porquê, né? Mas me ajudou muito, né? Como ajudou vários atletas, né, que tiveram a passagem pelo futsal. Sim. A minha intenção era ficar no Vasco, né? Mas para você chegar no futebol de campo é muito mais difícil. A competitividade é muito maior. E aí pintou essa oportunidade para eu jogar campo no Madureira. Conversei com meu pai na época, esse coordenador conversou com meu pai e falou: leva ele para jogar no Madureira, lá ele vai ter mais oportunidade. E eu fui. Aí fui pro jogar campo no Madureira e ao mesmo tempo eu também fazia futsal no Madureira. Caramba! Só que eu treinava na parte da tarde no campo, e aí acabava meu treino no campo. Eu tinha que pegar um ônibus, porque não era no mesmo local, não era no clube do Madureira, o treinamento de campo. Eu pegava um ônibus no clube, aí comia qualquer coisa lá na rua, na época não tinha muita condição, eu também fazia um lanche rápido e ficava esperando a hora do treino à noite para treinar o futsal. Aí acabava tarde para pegar ônibus para ir para casa, não foi fácil. Aí eu optei por não ficar no futsal e ficar só no campo, que sempre foi minha paixão, jogar futebol de campo, sempre quis, né? E aí fiquei esse ano de 93 no futebol de campo do Madureira. E aí no final do campeonato eu me destaquei, fui artilheiro do time, ganhamos alguns jogos contra os clubes grandes. E aí quando finalizou o campeonato, o Vasco, o Fluminense e o Flamengo vieram atrás de mim.
os 3 clubes que queriam que eu fosse para lá. E aí, na época, meu pai me perguntou para onde que eu queria ir. Eu falei, pai, quem que foi campeão? Tinha sido o Vasco nessa época. Eu falei, então eu quero ir para o melhor. E acabei indo para o Vasco, além de ter também meu time de coração, né? Então acabei indo para o Vasco. Mas a minha escolha nem foi por isso, foi porque realmente naquela época o time dessa minha geração do Vasco era muito forte. Eu quis ir para o melhor. E aí depois fui passar bons anos lá. Fiquei 4 anos lá no Vasco. Eu assim, não sou muito de futebol, né? Nunca fui muito bom no campo, não. Mas eu era Vasco, né? Meu pai vascaíno e tal, aquela coisa toda. Eu lembro das almofadinhas, vendia as almofadinhas para ir pro... Não era da tua época, não. Eu sou da época do Guina, o jogador Guina, do Vasco da Gama. Lembra desse, não? Guina. Não é da minha época. Camisa 9. Pô, Guina. Eu tentava acompanhar, mas não dava, não. Era ruim pra mim, né, mano? Depois anota aí, Guina do Vasco da Gama. Dessa antiga, camisa 9, se eu não me engano. Meu pai com certeza sabe. Deve saber. É claro, Roberto Dinamite, depois, né? Claro, Roberto Dinamite também era, pô. Faleceu agora recentemente, né? Agora, né? É uma história, cara. Uma história de futebol é muito legal, né? Assim, eu não me entero muito, mas eu acho legal essa coisa da história mesmo, né? De passar de pai para filho. Isso é legal, isso é bacana. Claro, que com uma dosezinha de controle, porque nós somos uma pessoa que entra numa loucura danada. Olha, nos grupos do WhatsApp tem mais briga de futebol do que de política. Com certeza. Mas acho que se todos os torcedores tivessem oportunidade de trabalhar, que fosse um ano dentro de um clube, eles mudariam muito a forma como enxergam o futebol, porque essas brigas, essas coisas que acontecem assim, de maus exemplos, né? Eu acho que é muito por conta dessa paixão, dessa coisa, da emoção, né? Porque depois que você conhece mesmo os bastidores do futebol, como é que é, você acaba vendo que é um trabalho como outro qualquer. Sim. Com todas as coisas erradas que tem em tudo quanto é lugar, e você perde um pouco dessa paixão, né? Não sei se isso é bom, mas você começa a ser um pouco mais racional e menos emocional, né? Esse equilíbrio é a nossa eterna procura do equilíbrio, né? Mas é complicado, mesmo assim é complicado, né? Aqui a gente aprende, conhece e evolui junto. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não custa nada.